Queria pedir uma voz voluntária aí. Eu ia pedir essa moça ali, ó, mas aí eu não sei, aí vou pedir uma voz voluntária. Mas está sentindo no coração, amém. Vamos orar? Você ora? Pode passar a bola? Então, amém. Gabriela, ora o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então nós estamos aqui em Romanos 4. Eu já vou adiantar para os irmãos que esse estudo Romanos 4 é um pouco chatinho, porque é muito repetitivo. Mas vamos recapitular agora o Romanos 3, para a gente poder, para quem não esteve aqui, seguir, né? Então, Romanos 3 começa assim, Romanos 3, versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Né? Pergunta isso. Ou qual a utilidade da circuncisão? Nós estamos aprendendo que judeu não presta para nada, né? Mataram Jesus, circuncisão não presta para nada. Aí Paulo responde. Você deve colocar Romanos 1 aí para mim? 1 e 2, olha, responde. Só para a gente recapitular, para chegar no Romanos 4. Vamos lá. 3, 1 é. Dá fome isso aí, né, irmãos? Dá uma fominha, né? Vamos lá. Olha só que Paulo está perguntando à igreja de Romanos, aos crentes que estavam em Roma, olha só. Pois qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele faz essa pergunta. Nós aprendemos que não presta para nada. Não foi isso? Vai, próximo. Aí ele mesmo responde. A gente não precisa inventar nada. Ele responde. Muita. Em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram o quê? Então, as palavras de Deus foram confiadas plenamente a quem? Aos judeus. Tá certo? Aos judeus. Então, irmãos, ele vai falar sobre isso. E ele fala sobre a lei. O que a lei é? A lei acabou? Tem lei? Não tem lei? Aí ele vai explicando que nós somos justificados pela fé em Jesus. A lei não justifica, mas o pecado é a quebra dessa lei. E que lei é essa? A lei de Deus. Nós vivemos num meio cristão cheio de ideologias, de dogmas. A igreja cria suas próprias leis, estabelece os seus próprios pecados. Mas o que é pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, né? Isso aqui nós estamos aqui fazendo uma sinopse pequena, bem reduzida lá do Romanos 3. Então, nós temos irmãos aqui da nossa congregação que foram expulsos da igreja que estavam porque usam barba, porque barba é pecado. Aí eu pergunto, barba é pecado? É ou não é? Não é. Não, se você faz barba é pecado, meu irmão, isso é loucura. Não dá. Pô, eu, por exemplo, eu estava com a barba grande, tirei, quando me olhei no espelho, eu nem me conhecia. Mas, enfim, se a Bíblia não estabelece que usar barba é pecado, a Bíblia estabelece que usar barba é honra. Alguém lembra aí da história de Davi e dos 2 emissários de Davi? Não lembram, não? Davi mandou 2 emissários falar com o rei. O rei chegou lá, raspou a barba dos caras e expôs as nádegas deles. Eles ficaram humilhados. E Davi mandou os 2 soldados para a cidade de refúgio até sua barba crescer. Porque barba é o quê? Honra. Então você observa que igrejas, elas criam seus próprios pecados. Mas o que estabelece o pecado é a Bíblia e não é a igreja. Tá certo? Então, você vê que tem igreja que a mulher não pode usar um brinco, pode passar um batom, que é pecado. Está escrito na Bíblia em qual versículo? Nenhum. A Bíblia fala lá em Isaías que as mulheres desde jovens é dada enfeites. Não é isso? Aí vão usar um versículo, ou o enfeite dela não seja no exterior, frisado de cabelo. Mas se você ler o contexto todo, está dizendo o seguinte, para você que é seu marido para Jesus, não precisa se enfeitar, tem que ter a vida de testemunho. Então, irmãos, nós aprendemos em Romanos 3
que quem estabelece o que é pecado e o que não é pecado é a lei de Deus e não é o dogma da tua igreja, tá certo? Então, nossa igreja não é porta larga, nunca vai ser, nunca, porque nós seguimos o que está estabelecido na palavra, nós não inventamos nada, aqui não vamos inventar nada, tá certo? Não vamos inventar nada. Agora, então no final, a partir do versículo 21, vai falar que a justificativa, nós somos justificados pela fé em Jesus. E agora no versículo 4, ele vai dar seguimento a essa defesa, que a justificação que nós temos é unicamente pela fé em Cristo, tá certo? Então você é salvo pela fé em Cristo, mas você vai para o inferno se você desobedecer o quê? A lei. Que lei é essa? A minha? Da igreja? A lei que Deus estabeleceu. Tá certo? Que Deus estabeleceu. Então vamos lá. Vamos ler? Romanos. Põe aí o primeiro slide, por favor. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar a ler o primeiro slide. Introdução. Em Romanos 4, Paulo usa o exemplo de Abraão para provar que a salvação foi pela fé. Os judeus acreditavam que Abraão foi aceito por Deus por causa da obediência e obras. Então o que os judeus acreditavam naquele momento ali? Não. Abraão foi aceito, Abraão foi o primeiro hebreu, tá, irmão? Primeiro, aquele que Deus chamou para formar esse povo chamado Israel, né? Foi Abraão. Então eles achavam que ele foi aceito porque ele obedeceu e porque fez o quê? Que fez obras. Paulo mostra que Abraão foi declarado justo antes da circuncisão, simplesmente porque creu em quem? Em Deus. Texto-chave, Romanos 4:3. Então, Romanos 4, a introdução é essa. Paulo está mostrando para os romanos que o nosso pai na fé, quem é o nosso pai na fé? O pai de todos os que creem, que a Bíblia fala. É quem? Abraão, nosso pai, o pai é Abraão. Quando você fala de Abraão, você pode falar o pai é Abraão, que a Bíblia fala que ele é o nosso pai na fé. Então, ele está dizendo o seguinte: vocês estão acreditando que ele foi aceito por Deus porque ele fez obras e somente pela obediência. Mas Paulo está mostrando que não. Ele foi aceito por Deus porque ele obedeceu. Então, vamos ler aí. Próximo slide. Deixa eu ver qual o texto ali. Romanos. Vamos ler do Romanos 1 ao 3, por favor. Quem vai ler? Romanos 1 ao 3. Quem diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe é imputado como justiça. Amém. Deixa esse texto aí. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo está citando as Escrituras. Está citando as Escrituras. Eles tinham o quê? As Escrituras. Mas eles não conseguiam perceber isso. Que creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Isso acontece muito conosco aqui na igreja, em várias igrejas, no meio cristão. Nós desconsideramos muitas das vezes o que está escrito, porque nós achamos que não pode ser como está, tem que ser do jeito que eu quero. Então os judeus estavam indo com tudo aquilo que eles aprenderam, tá certo? Vai no slide agora. Vamos lá. Paulo cita Gênesis 15:6, para provar que Abraão não foi justificado, ou seja, declarado justo diante de Deus por obedecer à lei ou por suas próprias obras. Alguém tem Bíblia aí para abrir lá em Gênesis 15:6? Vamos botar aqui? Olha isso. Gênesis já estava dizendo que Abraão, ele foi justificado por quê? Porque ele creu. Mas os judeus estavam achando que não, tinha que fazer alguma coisa a mais do que crer para ser justificado, tá certo? E naquele contexto de Romanos,
Ele estava querendo obrigar os gentios cristãos a também se circuncidarem, a praticarem as coisas para ser justificado. E Paulo está dizendo, não, você não vai ser justificado por algo que você faça. Você vai ser justificado somente por algo que você tem, que é a fé. Então vamos voltar lá no slide. Então, como a fé como justiça. A palavra imputado ou creditado significa que a justiça perfeita de Deus foi creditada à conta de Abraão, não como pagamento ou salário, mas como um presente. Olha, então, aplicação, o texto ensina que todo aquele que deposita sua confiança em Deus, hoje é justificado da mesma forma, pela fé e não por esforço humano. Então, irmãos, a palavra, eu repeti aqui, a palavra imputado ou creditado, significa que a justiça perfeita de Deus foi creditada à conta de Abraão. Mas nós muitas vezes não achamos que a justiça de Deus é tão perfeita assim. Por exemplo, uma vez falou para mim, pastor, na igreja só tem ex-maconheiro, ex-traficante, ex-bandido, ex-não sei o que lá, ex-não sei o que, só tem ex. Ué, eu não perdoaria, como é que Deus perdoa? Como é que Deus perdoa? A Bíblia está falando que a justiça de Deus é como? É perfeita. A justiça de Deus é igual para todas as pessoas. E quando fala ali que foi prestado a conta de Abraão, não como um pagamento ou salário, mas como um presente, está dizendo que Deus não deve nada a ninguém. Deus não te deve nada, irmão. Nada. O que Deus está te devendo aí? Nada. Então você é salvo, por quê? Como um presente, algo que você não fez por merecer. Mas Ele te salva por amor, tá certo? Próximo slide. Contexto de Romanos 4:3. Josué 24:2. Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitavam antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Noá, que serviram a quem? Então Abraão servia a Deus. Ele servia a quem? Outros deuses. Ele era o quê? Um idólatra. Então, Paulo está mostrando aos romanos a similaridade entre o pai Abraão e aos gentios. Porque os gentios também serviam outros deuses. Os gentios, os nossos cristãos, também adoravam outros deuses. Mas agora são justificados da mesma maneira que o pai Abraão foi justificado. Não da maneira que eles acreditavam, porque fizeram algo por merecer, mas pela fé, unicamente pela fé. Então você vê que o pai Abraão, o pai da nação de Israel, era um idólatra. Um idólatra. Vamos, pula. Vamos lá. Significado e contexto. A raiz... Perdão, amor, tá? Às vezes a gente comete uma espalhadinha. Raiz não, a raiz. A raiz de Israel, o contexto aponta para a época em que a família de Abraão, ainda Abrão, que o nome dele foi transformado para Abraão depois, morava na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma faixa de terra que fica hoje o Iraque, que fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Ali ficava Ur, e ficava também a Babilônia, na Mesopotâmia, tá certo? Então, em Ur, antes de Deus chamá-lo, o pai da nação de Israel era de origem idólatra, assim como os gentios. Irmãos, eu não tenho origem cristã, evangélica, eu era um idólatra antes de aceitar Jesus. Eu era um idólatra. Eu já me curvei diante de imagem de escultura, eu já fiz tudo isso. Então vamos lá. A idolatria primitiva revela que os patriarcas do povo de Israel serviam a quem? Deuses pagãos, mostrando que a eleição de Abraão foi um ato de pura graça divina e não por mérito. Então os judeus estavam ali querendo mostrar que era mérito. Abraão fez por merecer. Por que Abraão fez por merecer?
O que foi que ele fez por merecer? E Paulo está batendo de frente, dizendo, não, ele não fez nada por merecer. O próprio pai, Abraão, não fez nada por merecer. Foi pura graça, puro favor imerecido. E que o pai Abraão era igualzinho todo mundo ali. Vieram da idolatria. Todos os gentios estavam ali. Todos estavam ali, vieram da idolatria. Então, irmãos, próximo slide. Romanos, agora lemos até o 3, não foi? Que nós lemos até o 3? Vamos agora do 4 ao 5. Vamos lá, quem vai ler? É 3, 4, 5. É, 4, 4, 5, é, isso aí. É isso aí, 4, 4, 5, eu que errei, desculpa. Vamos lá, quem vai ler? Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dádiva. A dívida? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica, a sua fé lhe foi imputada como justiça. Então, volta o primeiro ali. Olha como isso aqui é interessante, ó. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão. Então, eu trabalhei para o Axon. Trabalhei lá para ele lá. O que eu receber não é um galardão. É o quê? É uma dívida. Tá certo? Volta no slide. Alguém aqui pode dever alguma coisa a Deus? Não pode. Então, vamos lá. Paulo usa o exemplo de Abraão para ensinar que a salvação é um presente de Deus. Ele explica que ninguém é justificado pelas próprias obras, mas pela fé. Ele não nos aceita e perdoa por méritos. Mas quem veio de uma certa doutrina aí, aprendeu diferente. É ou não é? Tem que ser bonzinho para ir para o céu. Tem que fazer obra, tem que fazer caridade, tem que fazer opções de coisa. Quando você faz, Deus te dá porque Ele está te devendo alguma coisa. Mas Deus não vai te dever nunca, nada. Então, Ele não nos perdoa, Ele não nos aceita e perdoa por mérito. Os principais pontos do trecho, obra versus graça. Paulo usa o exemplo de Abraão para provar que a justificação não vem do nosso esforço. Se Abraão fosse salvo pelas suas obras, teria do que se orgulhar diante dos homens e diante de Deus. Não, eu fiz, trabalhei, Deus está me devendo. Deus vai fazer para mim porque eu fiz para Ele. Tem um versículozinho lá no livro de Salmo que fala, quem primeiro deu a Ele e depois recebeu. Né? Então vamos lá. A justiça pela fé. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. A fé é o instrumento pelo qual Deus aceita o pecador. Não tem outra maneira, não há outra forma, não tem outro meio de você se salvar que não seja pela fé. Não tem outro meio. O que você crê importa. Tá certo? Quem lembra aí que eu já preguei aqui sobre a fé morta, né? No que você coloca a sua fé. Então você vê lá que os profetas de Baal tinham uma fé em Baal, tinha ou não tinha? Ué, o cara apostou a vida, cara, imagina isso. É uma loucura, os caras apostaram a vida que Baal ia responder com fogo. Eles nunca viram Baal operar nada. Para ser sincero a vocês, irmãos, os profetas de Baal tinham mais fé que Elias. Porque Elias viu tudo acontecendo. É ou não é? Mas os profetas de Baal nunca viram nada, que Baal não existe. Baal nunca fez nada. Então, não é qualquer fé. Não é fé de qualquer maneira. Mas é a fé racional, fé no nosso Deus. Fé no Deus de Israel. Porque a pessoa fala, se eu crer nessa caixa vai fazer uma coisa, a caixa vai fazer. Não, irmãos. Eu estava lendo um livro, agora me fugiu o nome, tem até um vídeo, que eles falam o seguinte, que você fala com o universo e o universo te responde. E tem pessoas acreditando nisso. Você olha para o universo, eu vou ficar milionário. Sabia disso, cara? Eu esqueci o nome desse livro que eu estava lendo, cara, o negócio ficou sério. Tem gente que tem uma fé maluca. Então não é qualquer fé que vai te salvar. Não é qualquer fé. Vamos lá.
A justiça pela fé. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Perdão, Elias. A fé é o instrumento pelo qual Deus aceita o pecador. O salário e o presente. O salário do trabalhador é pago por obrigação. É o quê? Pelo quê? Mas a salvação é o oposto. Não há como trabalhar para salvar-se. Mas quem confia no que justifica o pecador, recebe a justiça de Deus como um presente e merecido. Então vamos lá. Não há possibilidade, meios de você fazer alguma coisa para você ser salvo. Que não seja crer, que não seja ter fé em Deus. Não tem outro meio. Tá certo? Eu falo isso para vocês aqui porque nós, na nossa vida no Evangelho, nós vamos nos deparar com pessoas que vão falar isso. Eu creio nisso lá, eu creio naquilo lá. Mas como estou dizendo para vocês, existe fé morta, existe a fé viva. Tá certo? Não é qualquer tipo de fé. Tá certo? Então, irmãos, a justiça de Deus nunca vai ser exercida na sua vida, nunca vai ser por mérito. Porque se fosse por mérito, nós já tínhamos sido consumidos. Quantos de nós aqui já erramos e pecamos, sabendo que estamos errando e pecando? Quantos já fizemos isso? Eu já fiz várias vezes, estou aqui. Já fiz. É ou não é? Então, eu não tenho como fazer nada para poder agradar a Deus, porque essa carne vai pecar, irmão. Vai pecar. Nosso problema é que a gente não sai contando para todo mundo os pecados que a gente comete. Você vai sair contando para todo mundo? Ninguém vai fazer isso. Não é isso? Então nunca vai ser por merecimento. Nunca. Pelo contrário. A gente está no cabo de guerra. Né, Renato? Que nós temos lá no sítio, lá, né? A gente está no cabo de guerra. A carne puxa para cá, o espírito puxa para lá. Como eu já ensinei aqui. Vai vencer quem? Quem você alimentar mais. Se você alimentar mais tua carne vai vencer você. Se você alimentar teu espírito vai vencer a carne. Então, quem você está alimentando mais é quem vai vencer esse cabo de guerra que nós estamos vivendo. Esse cabo de guerra é para todo mundo. Não tem santarrão no mundo que não esteja vivendo isso agora, irmão. Entendeu? Não existe esse negócio, não, o cara é o bispo fulano de tal, é o apóstolo, é o pastor. Não, todo mundo está no meu barco. Deus colocou todos debaixo das obediências para com todos usar de quê? Misericórdia. Então é para todo mundo. Não tem ninguém acima de ninguém nesse negócio, não. É difícil para todo mundo. Tá certo? Então nós já entendemos isso, né, irmãos? Já entendemos que nós recebemos de Deus não como um salário, mas como um presente. É o que você não merece, mas que Deus te dá. Tá certo? Então vamos voltar lá para o slide. Volta, o próximo. O termo imputar significa acreditar, atribuir ou colocar na conta de alguém. Na teologia bíblica, é descrita como a transição em que a justiça ou a culpa são legalmente atribuídas a uma pessoa. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Você consegue entender isso? A justiça ou a culpa são legalmente atribuídas a uma pessoa. Irmãos, a sua culpa foi atribuída a quem? A quem? Jesus. Então nunca bata no peito e diz que você é muito crente, não, irmão. Faz isso não. Faz isso não. Então, a uma pessoa, mesmo que sejam inerentes às suas próprias obras ou méritos, a essência da imputação nas Escrituras é explicada da seguinte forma: não contar o pecado, Romanos 4, 6, 8, vamos ler ainda. O apóstolo Paulo cita Davi, lá no Salmo 32. Olha o que eu tenho que falar para vocês. O Novo Testamento foi escrito baseado no Antigo Testamento. Tá certo? Então Paulo cita Salmo 32 para ilustrar a justificação pela fé. O pecador não é punido pelas suas transgressões, porque Deus não as imputa. Então por que você não é consumido, é morto quando você peca? Por quê? Isaías 53. Os nossos pecados estavam sobre quem? Sobre ele.
Então, irmãos, você não é morto quando você peca, porque o seu pecado está sobre ele. Você é justificado porque o seu pecado está sobre ele. Tá certo? Está sobre ele. E outra coisa, irmãos, falo para você. E por que você não tem que fazer sacrifício? Perfeito sacrifício, mas não foi só por isso. Tem um outro motivo. Está lá no livro de Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote e nosso sacrifício perfeito, porque ele ressuscitou. Então, ele é um sacrifício eterno. Vai estar sempre lá as feridas lá, a marca dele lá. Então, se ele não tivesse ressuscitado, continuasse morto, o inocente, lembra daquele bichinho que era inocente, você sacrificava lá no deserto? Aí ele morria. Aí o que acontecia? Você pecou, tinha que matar de novo. Esse não, esse nosso sacrifício perfeito, ele ressuscitou e continua sendo sacrifício perfeito eternamente. Então, toda vez que você pecar, está lá o sacrifício lá, perfeito lá, ressuscitado, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, entender isso é difícil, mas isso é glorioso. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso sacrifício perfeito. Então, ele usa o Salmo 32 para ilustrar a justificação pela fé. O pecador não é punido por suas transgressões porque Deus não as imputa, não as coloca na sua conta, porque é coberta pela graça. A graça. Eu acho esse nome lindo, irmão, graça. Nossa, esse nome é o nome... Essa palavra é uma das palavras mais importantes para a nossa vida, graça. Às vezes o homem dá graça ao próprio homem, mas depois todos morrem, mas a graça de Deus é eterna, é perfeita, é para sempre. É graça. Você está sentado aí pela graça. Quando você pregar o evangelho para o ímpio lá, você não vai apontar o dedo para ele, você vai entender que você também é pecador, que o salário do pecado também é morte. Você está estudando isso aqui, em Romanos 3, está entendendo isso. Você está percebendo que tudo é graça, ninguém merece. Ele não está nos pagando um salário, não está nos pagando por algo que nós fizemos, que não há como fazer nada para você obter isso, essa salvação. Você está entendendo aí que o próprio pai Abraão, nosso pai na fé, ele não foi justificado pelas obras e nem pela circuncisão. Ele foi justificado pela fé. E é essa fé que nós temos nele que nos traz o quê? A graça. Ele nos cobre pela graça. Então vamos lá. A grande troca. 2 Coríntios 5, 21. Bota aí para mim esse versículo. 2 Coríntios. Assim também, não, 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Ou seja, a justiça de Deus foi aplicada nele, para nos trazer essa graça. Porque se Deus aplicar essa justiça dele em você, em mim, certamente nós não estamos aqui para falar essa história. Então, ele foi feito justiça de Deus. Volta lá. Agora vai lá, naquele outro, Salmos 32, 1. Vai lá. Eu acho que se não for 1, a gente não pula ele, mas aqui é 1. Esqueci de botar ali o versículo. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é... Como é que ele cobriu o teu pecado? Um sangue de inocente na cruz. A ressurreição desse inocente na cruz, na sepultura. Irmãos, esse texto de Romanos 4, na minha concepção, em todos os livros de Romanos, é o estudo mais assim, chatinho, mas é um estudo glorioso, se você conseguir entender. Você lembra de Romanos 3, como é que foi dinâmico, foi legal, dinâmico, lá para cá? Esse é mais chatinho. É porque o assunto é o mesmo. Mas é o mais glorioso que tem esse texto aí. Vamos botar lá para os slides. Tudo bem. A grande troca. O versículo resume a essência da imputação. Cristo, que era sem pecado, recebeu a imputação dos nossos pecados na cruz e sofreu a punição em nosso lugar. Em contrapartida, a justiça de Cristo é imputada ao crente, para que ele seja considerado o quê? Justo. Então vamos lá. Você é justo diante de Deus? Sim ou não? Quem é justo aí? Exatamente. Nós somos considerados justos, justificados. Ninguém é justo.
Aí tu já viu aquele irmãozinho que gosta de mostrar que é mais santo que o outro? Já viu isso? Eu já vivi essa situação toda aí, irmão. Tinha uma irmãzinha da igreja lá que se ela tivesse feito uma coisa errada, se você for falar com ela, ela começava a falar em língua. Não deixava nem você falar para mostrar que ela era santa e você que estava errado. Então você observa, irmãos, que você é considerado justo. Mas nós não somos justos, somos justificados. Porque, muito infelizmente, enquanto habitarmos nesse corpo corruptível, nós vamos nos corromper. O problema é que muitas vezes existe tipo de corrupção, de pecados, que aparece. Quem já ouviu falar que não tem nem pecadinho nem pecadão? Já falaram isso? Alguém já fala isso? Tem ou não tem? Tem pecadinho, tem pecadão? Tem ou não tem? Claro que tem. A Bíblia fala que tem pecado, Paulo até fala, por isso eu nem peço que ore. Não é isso? Por isso aí eu nem peço que ore. Tem pessoas que pecaram que Paulo entregou para Satanás. O cara lá se relacionou com a mãe do pai. E Paulo entregou para o cara para o diabo. O diabo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então você vai vendo que tem pecadinho e tem o quê? Pecadão. Só que é o seguinte, irmãos. Você é considerado justo, você não é justo. Tem pecados que viram escândalo. Você imagina isso? Eu lembro a pessoa que me levou para o evangelho, foi uma pessoa chamada Jimmy Swaggart, porque eu era criança, eu ouvi o programa dele na televisão, fui lá no Maracanã ver Jimmy Swaggart. Então eu aprendi, eu quis ser crente, porque eu vi aquele cara pregando. Um dia ele caiu no pecado, um pastor batista descobriu, o que eles da Assembleia de Deus havia uma certa rusga. O que o pastor batista deveria fazer? O que você acha? Descobriu o pecado dele, eu vou falar aqui que só tem. Ele pagava prostitutas para ficar em certas posições para ele ficar olhando. Ele não se relacionava sexualmente, não, ele tinha essa tara maluca, ele queria que a mulher ficasse em uma posição, ele ficava lá olhando. Então, esse pastor batista descobriu isso. O que você acha que ele deveria fazer? Esse pastor batista? Conversar com ele, levar diante da igreja, ele ser tirado do cargo e ser tratado. Ele não tem essa autoridade, não, de tirar do cargo. Levar ele para a igreja. A igreja dele, a congregação dele, não tomar essa atitude, segundo a Bíblia, sim, verdade. O pastor Batista tinha que chamar ele. Estou sabendo disso. O que está acontecendo com você? Quem está vendo? Porque aí, irmãos, envolve sabedoria. Porque é melhor você chamar o cara lá atenção do que você criar um escândalo nacional e mundial. Você sabe quantas pessoas se desviaram por causa disso? Sabe? Cara, milhares de pessoas se desviaram por causa disso. Por causa de um escândalo do homem. Então, esse pastor Batista certamente cometeu pecado também. Mas tem pecado que gera escândalo. E a Bíblia fala, é impossível que não haja o quê? Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, irmãos, cuidado, porque tem pecadinho, tem pecadão, tem meio pecado. Tem. Não tenha dúvida que tem. Então, nós aprendemos aqui que nenhum de nós aqui é justo. Nós somos considerados justos, é diferente. Ninguém aqui é justo, nós somos justificados. E nós aprendemos aqui que Jesus era sem pecado e ele recebeu a imputação dos nossos o quê? Pecados. Então, quando eu pequei, quando eu peco, peço perdão a Deus, o sacrifício perfeito está lá diante dele, intercedendo por mim. Não é isso que a Bíblia me fala? Que ele está diante de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Vamos lá. Próximo. Testemunhos de Davi. Nós já lemos Salmo 32, 1 e 2, citado em Romanos 4, 7 a 8. Perdão e graça são superiores aos... Então, irmãos, por que eu coloquei isso aqui? Presta atenção nisso. Eu vejo na igrejas, adoradores de homens. Você pode admirar e se inspirar em alguém. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom quando você admira alguém e se inspira em alguém, que você vê que tem ali o coração na obra,
gosta de aprender a palavra. Poxa, esse pastor aí, aquele irmão ali, eu quero aprender também, eu vou lá estar com ele lá. Isso é muito bom. Mas tem pessoas que idolatram a sua liderança. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado, porque essa liderança não tem mérito. Tudo que ela faz por evangelho e pratica o evangelho, tudo isso vem do Espírito Santo na vida dela. Então não tem esse negócio de você idolatrar ninguém. E nós vemos hoje aqui em Colatina também pessoas idolatrando pastores. Tem ou não tem, irmão? Tem. Isso é pecado. Pecado. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, não leva mal não, tá? Enquanto eu for pastor de vocês, algo pode faltar para vocês. Mas se Jesus for seu pastor, nada te faltará. Coloque o seu coração. Enquanto eu for pastor de vocês, eu posso decepcionar vocês. Mas se o Senhor for seu pastor, Ele nunca vai decepcionar vocês. Então, pastores também precisam de perdão, precisam de ser amados, de graça. Não estou diminuindo a atividade pastoral, que, irmão, para mim, é uma das coisas... Eu já trabalhei armado a minha vida toda. Já passei perrengue, de ter que puxar... No Rio de Janeiro, né? Mas eu vou falar para você, ser pastor é muito mais salubre do que trabalhar armado. É difícil, porque você envolve muito sentimento, emoção, você vai muitas vezes te mina por dentro. Então tem que amar os pastores. Se vocês um dia não estiverem mais aqui, tiver outra igreja, ame, respeite e honre o pastor de vocês. Porque ele está numa atividade difícil. Difícil. Mas entenda que ele não pode ser idolatrado. Tá certo? Não pode. Vamos lá, próximo. Falei que esse estudo é o mais chatinho que tem, mas é bom entender isso. Vamos lá, Romanos 9, 12. 4, 9, 12. Vamos ler. Quem vai ler? Acho que é isso, vamos lá. Bem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, sendo a justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Nossa, que texto complicado, né? Circuncisão, 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 circuncisão. Não é? Ó, mas esse texto é muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Ele está dizendo que é o seguinte: os gentios são circuncidados? Sim ou não? Não. Tem uns que são, tá? Tem uns que são. Mas nem todos são. Então o que acontece? Os gentios não são circuncidados. Os judeus naquela igreja de Romanos estavam obrigando, impondo essa prática aos gentios. Tá certo? Obra, circuncisão. Aí agora Paulo está defendendo que o gentio não precisa se circuncidar, porque Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. É só isso. Isso tudo é para dizer isso. Ó, o nosso pai na fé, pai de todos os que creem, não é só dos judeus, mas de todos, nosso pai Abraão, ele não foi circuncidado, ele não era circuncidado quando ele creu em Deus. Então, para você crer em Deus, você não precisa de um sinal na tua carne. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso... Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Ali, naquele contexto, tinha como uma mulher ser circuncidada? Tinha ou não tinha? É impossível, né? Mas hoje tem. Sabia disso? A mulher hoje é circuncidada. Vocês, mulheres... Pastor, é sério esse papo aí? Sim, você... Ah, então, ali não entendeu. Agora estão entendendo. Se ligaram? Por quê que esse homem era circuncidado? Porque a circuncisão era no prepúcio. Ele puxava a pele do prepúcio e cortava. Imagina a dor do menininho ali, coitado. Hoje a circuncisão não é mais no prepúcio. Onde é? No coração. Então, irmãs, o seu coração é circuncidado. Tem uma marca do Senhor dentro de você aí. Então, Paulo fala sobre isso.
A circuncisão é aqui dentro do nosso coração. A marca está aqui dentro. Volta lá para o slide. Isso. Pontos centrais. A ordem cronológica importa. Abraão recebeu a justiça pela fé quando ainda era não judeu, incircunciso. O sinal da circuncisão. A circuncisão serviu apenas como um selo ou uma confirmação exterior da fé que ele já possuía. Então hoje, vamos falar o contrário, a circuncisão serve apenas como um selo da confirmação interior da fé que possuímos. Então essa circuncisão está aqui dentro de cada um de nós, tá certo? Então, irmãos, ele está dizendo aqui claramente o seguinte, que a circuncisão era apenas um selo, um sinal exterior. A circuncisão fazia com que o judeu fosse diferente de todos os outros povos. Não tinha um povo no mundo que fazia aquilo. Então, aquilo ali era uma diferença entre os judeus e os gentios. Fala. E depois que se circuncidaram, todos os homens estarem com dor, uma cirurgia, né? Eles foram lá e mataram, né? Esse pessoal lá. Tu pode falar que não era cirurgia não, que é o que eles faziam? Eles pegavam uma pedra amolada, você imagina isso, cara? Sem anestesia, sem nada. Não, só os homens vão entender, é brabo. Ia lá e cortava a pele. Então, ele está lembrando um texto que está lá em Gênesis, que tinha um povo, um cara que ele deflorou uma das filhas de Jacó, e ele foi honesto, vou casar com ela. Aí os irmãos de Jacó falaram, então tem que circuncidar. Aí todos os homens se circuncidaram. Então, quando estava com dores da circuncisão, se não me engano, foi Rubem e Levi, né? E matou todo mundo. Exterminou, matou todo mundo. Simeão, Levi, né? Sim, Simeão e Levi. Então, irmãos, hoje, graças a Deus, tem que fazer circuncisão na pele, na carne. Você já está circuncidado no seu coração. Dá glória a Deus aí. Você nasceu nessa época boa, época abençoada. As irmãs também dão glória a Deus, que agora a irmã também tem circuncisão no coração. Está marcada, selada, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Um pai universal. Abraão é o pai espiritual de todo gentio, incircuncisos. Irmão, para Paulo falou isso para um judeu, isso aí deve ter quebrado a cabeça do judeu. Porque o judeu se considerava, só eles, o povo de Deus, eles se consideravam superior aos outros, porque eles tinham Deus, tinham a palavra. Eles se consideravam superior aos outros, porque eles criam no único Deus, o Deus que era um. Então eles se consideravam acima. Então eu queria imputar isso também para os gentios agora. Paulo chega para ele e fala, o teu pai Abraão, que você se orgulha aí de ter como pai na fé, não é só o teu pai não, porque ele creu antes de ter a sua fé, antes dele ser judeu, né? Ele já creu. Quando ser judeu, mano, não existia nem esse nome naquela época de Abraão, não, tá, irmão? Mas a gente dá esse nome agora à religião dos judeus, dos hebreus lá, né? Na verdade, a gente chama de judeus, mas na verdade ali não tem só judeu, ali tem 3 tribos ali. Tem judeu, tem benjamitas e tem também levitas, né? Então, as outras tribos se perderam, mas Deus vai reconstruir. Mas, enfim, mas a gente dá esse nome de judaísmo, essa é a religião dos hebreus ali, tá certo? Então, a gente fala dessa maneira, mas nessa época aí, ele não podia ser judeu, porque não existia nem Judá, tá certo? Só para vocês entenderem melhor. Então, agora, Paulo está quebrando a cabeça deles, irmão. Você imagina a mente de um cara desse, cauterizada pela religião. A minha que é certa, a minha que é certa. Agora Paulo chegou, olha, nosso pai, o cara que fundou a sua religião, ele foi justificado igual esses caras aqui, ó, a mesma coisa esse gentio aí, ele era igual a eles aí. Era idólatra, circunciso, não andava com Deus, nem conhecia ninguém. Mas agora ele foi justificado. E vocês estão negando essa justificação para esses aqui, que são iguais ao teu pai Abraão. Então Paulo, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Eu sei que nem todos estão alcançando o que eu estou tentando explicar, mas grande parte está alcançando, eu tenho certeza disso. Porque eu falei para vocês, esse estudo aqui é um pouco mais, né, elevado. Então, irmãos, Abraão se tornou um pai universal, pai de todos na fé, tá certo? Então alguém fala assim,
Você tem o pai Abraão? Tem, meu pai na terra, aqui é o pai Abraão, meu pai na fé. Vamos lá. O texto visa quebrar o preconceito que a salvação ou o favor de Deus pertenciam exclusivamente a um grupo étnico, ou dependia de marcas físicas e rituais. A justificação é universal e acessível pela graça por meio da fé. Então os judeus se sentindo assim, pô, estão tirando de mim essa recompensa aí, estão tirando isso de mim. Mas sempre foi plano de Deus, estender para toda a humanidade, porque Deus chamou Abraão e falou assim, olha a estrela do céu, a sua descendência é como a estrela do céu, como Maria do mar, que não se pode contar. Em ti são benditas todas as famílias da terra. Então você vê que o judeu dessa época estava com o olhinho fechado, como está hoje, com o ouvidinho fechado, para que visse, não percebesse, e ouvisse, não entendesse. E por que eles estavam assim? Por quê? Porque estava muito na cara, do entendimento, estava muito fácil de entender. Mas Deus fechou o coração deles, irmãos. Deus fechou. Deus abandonou seu povo, Israel? Não. Não existe salvação sem Israel. Então Deus faz a promessa para um povo, agora Deus dá um chute nesse povo e bota outro. Não. Quando fala todas as famílias da terra, Israel está inserido. E nós vamos estudar aqui em Romanos, que se a queda dele foi bom para nós, quando eles se reconciliarem vai ser melhor ainda. Nós vamos aprender isso aqui. Mas a igreja que vem de Roma colocou na nossa cabecinha aqui que nós somos, que Israel acabou, não serve para nada. Irmãos, vocês sabem que eu fiz história, eu não terminei o curso, mas você vai fazer história. E na Inquisição eles perseguiam os judeus. Presta isso aqui. Uma das justificativas deles perseguir os judeus é o povo que matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o judeu lá, né, pela Inquisição, ou ele tinha que se converter, se tornar um cristão novo, e para fazer isso, ele tinha que comer carne de porco. Você tem coragem de comer lesma? Tem coragem? O judeu comer carne de porco, para ele, é igual você comer lesma. Ele tem nojo daquilo, não vai comer aquilo. Então ele obrigava o judeu a comer carne de se tornar um cristão novo. Ele queria impor isso para o judeu. Então, irmãos, nós trouxemos esse antissemitismo para a igreja hoje. E nós pulamos os textos que falam sobre isso, como Romanos. Esqueceu o Senhor do seu povo? De modo nenhum. Deus vai resgatar Israel? Vai. Por que você está aqui? Se eu não me engano, Romanos 11, se eu não me engano, acho que eu digo para até me dizer, não sei. Porque você foi enxertado. Nós estamos enxertados. Ele cortou os ramos naturais e nos enxertou. E está escrito claramente. Mas nós viemos de uma igreja antissemita. Então eles matavam os judeus, obrigavam, porque eles falavam que os judeus tinham matado Jesus. Eu estava lá no legendário. Eu servi como pastor. Eu estava no meio de, acho que, 32 pastores. E a gente estava intercedendo, orando. Eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida como orei a semana passada. Irmãos, eu vi um pastor falando. Tinha um cara lá com um chofar. Qual o problema de você usar o chofar? Não tem problema nenhum, não traz nem benefício nem malefício. É um instrumento. Não vai trazer a presença de Deus nem afastar. É só um instrumento. Ele falou assim, não, cara, tem que tomar cuidado com o judeu, cara, porque eles mataram Jesus. Quando um pastor fala isso, eu vejo um nível dos pastores, do conhecimento pastoral hoje. Vocês sabem mais do que ele, quer ver? Quem matou Jesus? Nossos pecados. Fomos nós que matamos Jesus, não foi Israel que matou Jesus. Nós matamos Jesus. Ele morreu pelos nossos... Aí vem aquele cara e repete a mesma coisa que os inquisitores lá nos tribunais de Santo Ofício, lá, né, lá na Espanha foi pior, né? Falaram, eles mataram Jesus. Quando na verdade nós matamos o Senhor, nós sacrificamos o Cordeiro. Porque se somente eles tivessem sacrificado o Cordeiro, a salvação era só para eles, irmão. Entendam isso. Quem sacrificou o Cordeiro lá em Jerusalém foram os gentios e judeus. E para que servia a morte do Cordeiro? Lá, 3 horas da tarde, lá no templo, para pagar o pecado da nação.
Então o judeu gentil estava tendo seu pecado coberto ali, estava sacrificando. Então a Bíblia é muito mais do que você lê. É muito mais profundo. O entendimento disso aqui é muito profundo, não tem nada solto. Tudo tem um motivo. Então vai próximo. O Pai de todos os crentes. Vamos ler aí. Romanos 4, 11 e 12. Vamos lá, quem vai ler? Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, sendo eles também na incircuncisão, e que também a justiça de serem imputados. Fosse pai da circuncisão, aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Olha, de novo, é muita circuncisão, né? Vai, perdão. Tem mais? Então agora vai naquele outro texto lá, se não me engano, em Gálatas. Gálatas 3, 7. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Tá vendo? Para eles, filho de Abraão era somente quem era da circuncisão. Agora Paulo está mostrando, não. Ele creu antes da circuncisão. Vai para o slide. Vamos lá. Os dois textos convergem para o mesmo princípio do Novo Testamento. O sinal não substitui o quê? A fé. A circuncisão em Abraão foi um selo, não o motivo da sua salvação. Olha só, creu Abraão, isso lhe foi imputado por quê? Justiça. Então, a fé de Abraão não foi circuncisão, aquilo era somente um selo. A justiça ocorre antes da marca física, a descendência espiritual. Paulo argumenta que a herança da promessa de Deus não ocorre por laço de sangue ou pela obediência legal, mas pela confiança em Cristo. Então não é só judeu, ele está dizendo isso, ó. Vocês estão achando aí que tem que ser judeu para poder ter que se converter ao judaísmo. Ele está dizendo isso, os judeus estavam fazendo isso, tentando converter os cristãos a um certo judaísmo. E Paulo está dizendo que não é laço de sangue, não é religião, é a confiança, a fé em Cristo. Unidade entre judeus e gentios. Ah, meu irmão, agora ferrou. Unidade entre judeus e gentios, aí a igreja vai pirar, irmão. Para quem está um pouco mais avançado no entendimento aí, você falar de unidade entre os judeus e gentios, aí a igreja é pipoca, não tem como, é água e óleo. Vamos lá. Qualquer pessoa, de qualquer nação, que compartilha a mesma fé que Abraão, é considerada a sua descendência o quê? Então Abraão, teu pai, é descendente dele, espiritualmente. Tá certo? E participante da mesma de graça. Então os judeus e os gentios estão todos juntos, inseridos nessa condição aí. Israel é um país de 10 milhões de habitantes. Ninguém destrói aquele país, não sei como. Ele entrou no Irã, tem 90 milhões e bombardeou aquilo tudo lá. Irmãos, a Bíblia fala que Deus vai resgatar Israel até que a plenitude dos gentios entrem. Hoje, de 10 milhões de judeus de Israel, 1 milhão já crê que Jesus é o Messias. 1 milhão de judeus messiânicos. 10% de Israel já crê em Jesus. Lá é o pior lugar de você pregar o evangelho. Lá é difícil pregar o evangelho. Eles creem que Jesus era um profeta, mas não Messias. Mas eles têm razão de não acreditar. Então Deus manda um Messias para salvar o povo e o romano mata. É ou não é? Então Deus conseguiu fechar o coração dele para não perceber que Jesus era o Messias. Então, irmãos, nós somos descendentes de Abraão e somos unidos a Israel. Por quem? Por Jesus, ele nos une a Israel. Tá certo? Ele nos uniu em Israel. Nós estamos enxertados em Cristo, que é a videira. Nós somos os ramos dessa videira. E estamos enxertados na oliveira. E a oliveira é Israel. Então nós estamos unidos a Israel por Cristo. E por que unido a Israel? Ah, então agora eu sou judeu? Não, você nunca vai ser judeu, mas você é gentio.
Você é unido a Israel porque Deus fez promessa para Abraão e para Israel. É ou não é? É ou não é? Promessa não foi para... Então você hoje tem direito a todas as promessas que Deus fez para Israel. Você tem esse direito. Por isso que nós não podemos desprezar os profetas. Você não pode desprezar os profetas. Então as promessas de Deus que Deus fez para Israel, você agora enxertado neles, você tem direito dessa herança e dessa promessa. Tá certo? Você enxertado em Israel se tornou descendente de Abraão. Então todas as promessas que Deus fez para Abraão é sua. Você tem esse direito. Tá certo? Isso estou falando aqui, não vou deixar solto não, tá, irmãos? Nós vamos chegar lá na frente, no estudo mais na frente, nós vamos explicar isso melhor. Próximo. Promessa e lei. Romanos 4, 3, 16. Falei para você que esse estudo é mais chatinho, né? Esse Romanos 4, mas é bom esse. Vamos lá. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei são herdeiros. Logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Entenderam isso aqui? Onde não há lei, não há transgressão, está dizendo o seguinte: onde não há lei, não tem pecado. Não tem pecado. Não tem lei, não tem pecado. Por que matar é pecado? Está escrito na lei. Por que você não pode casar com seu irmão? Está na lei. Mas Abraão casou, não tinha lei. Entendeu? Não tinha lei. Mas você vê que os filhos de Adão e Eva casaram, não tinha lei. Mas a lei foi estabelecida, não pode mais, acabou. Então, vamos lá, continuando. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Irmãos, falar isso na igreja um tempo atrás não é difícil, tá? É difícil, tá? Falar que Abraão é nosso pai na fé, meu irmão, Deus vai lá, não sou judeu não, Deus vai falar isso para você. Mas eu tenho que forçar texto para falar isso, ou está explícito ali? Então vamos lá. Tem mais ou acabou aí? Então vamos lá. Paulo explica que a salvação é a herança espiritual, e a herança espiritual são recebidas exclusivamente pela fé. Olha isso, irmão. Ele está falando para quem? Só para os gentios? Não, também para os judeus. Eles também vão ser salvos pela fé, e não pelas obras da lei. Isso vai acontecer porque um dia eles vão reconhecer Jesus como Messias. Irmãos, é impossível de Deus reconhecer Jesus como Messias hoje. É impossível. Primeiro que ele entende que ser cristão é ser católico. Ele entende isso. Vocês lembram quando os irmãos de José chegaram no Egito e viram José? Vocês lembram disso? José reconheceu os irmãos. Foi ou não foi? Mas eles não reconheceram José. Por quê? Eu já falei isso aqui. Porque ele estava o quê? Ele estava vestido de egípcio. Mas os irmãos dele estavam vestidos de hebreu, igualzinho como era. Quando Israel olha para Jesus hoje, ele vê a figura que fizeram de Jesus, ele olha para um judeu, ele vê o quê? Ele vê um romano. Então como é que Israel vai aceitar um Jesus romanizado? Lourinho de olho azul, as roupas são romanas, tudo é romano. Não vai aceitar, irmãos. Mas vai chegar um momento em que Israel vai se converter ao Senhor. E aí, meu irmão, aí, quem está de pé, olha para que não caia, porque o Senhor está voltando. Então vamos lá. Então, Paulo explica isso, ele usa Abraão como exemplo, demonstrando que a promessa de Deus, independente das obras ou dos méritos humanos. Gálatas 3:17. Vamos lá. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir o quê? A promessa. Então a lei veio quanto tempo depois de Abraão? Então volta lá. Paulo utiliza o intervalo de 430 anos entre a aliança feita com Abraão e a promulgação da lei mosaica, para provar que a lei não pode anular o quê? Porque Deus fez promessa para Abraão, não fez ou não fez?
Mas a lei veio 430 anos depois do que ele fez essa promessa. Entenderam isso? Deu para entender isso? Então, irmãos, se alguém tentar te ajudar a Isaías, mostra essa passagem para ele aí. Mostra para ele, não. Sou justificado é pela fé. Não é por ser judeu, não. Ser judeu não justifica ninguém. O que me justifica é a fé. E aí, como é que prova isso? O pai Abraão foi justificado pela fé e não por ser judeu. Entenderam isso, irmãos? Então, não pode anular promessas de Deus, nem alterar o plano de salvação pela graça. E destaca que a justificação e a herança espiritual são baseadas na promessa. Uma aliança que veio séculos antes e que permanece inalterada pela chegada posterior da lei. Glória a Deus. Então a lei, irmão, não estou preso a ela, mas ela não me salva, mas ela me condena. Mas me salvar não me salva, eu sou salvo pela fé. Quando eu quebro a lei, o que eu faço? Usa a fé, Senhor, me perdoa, estou pecado. Tá certo? Quando eu quebro a lei de Deus, quando eu peco contra o meu Deus, o que eu faço, irmãos? Me arrependo. Eu não tenho mais que sacrificar nada, Jesus já foi no meu sacrifício. Agora eu só preciso só me arrepender. E é só isso que eu tenho que fazer? Abandonar. Olha só, irmãos. A Bíblia é uma coisa incrível. A Bíblia fala o seguinte: aquele que confessa o seu pecado e deixa. Não adianta só confessar e continuar, não, irmão. Vai que eu adulterei hoje. Senhor, me perdoa, adulterei. Aí amanhã eu estou lá no adultério de novo? Senhor, eu adulterei de novo, me perdoa. No outro dia eu estou lá de novo. Não. Para alcançar a misericórdia de Deus, você tem que abandonar tem que confessar o pecado e deixar. Tá certo? Então a graça, ela não é uma justificativa para viver no pecado, pelo amor de Deus. Não é isso. Então Gálatas 3,17, Paulo utilizou esse intervalo para mostrar que a graça estava antes da lei. Que a justificativa pela fé estava antes da lei. Amém? Vamos lá, próximo. Está acabando já, não está? Eu tenho que acabar aqui antes de 10h30. Tá bom, rapidinho. Fé contra a esperança. Romanos 4, 18, 22. Vamos ler. Quem vai ler? Assim será para você. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio povo, já aconteceu, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o acontecimento do ventre da Sara. Não duvidou da promessa de Deus, porém acreditando, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estamos certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Irmãos, crer contra a esperança é uma palavra forte, né? Por quê? Qual é a esperança que ele tinha? Você sabe qual era? Ele tinha a esperança de não ser pai. Ele creu contra isso. Porque a mulher estava na menopausa. Não pode gerar. Antes da menopausa, ela era o quê? Estéril. Então, ó, duas dificuldades assim que não tem jeito. A Bíblia fala que ele tinha o corpo como? Amortecido. Então ele creu contra a esperança. Vamos lá no slide. Abraão creu mesmo diante da esterilidade de Sara e da velhice. Você sabe depois que Sara morreu o que aconteceu com Abraão? Quem sabe? Ele casou com Quetura, casou de novo. Ele foi pai com 100 anos, foi isso. Aí viveu não sei quanto tempo, a mulher morre e ele casou de novo, teve mais 5 filhos. Olha, irmão, eu conheço um camarada, conheço pessoas de conversar com ele, que ele não podia gerar, ele tinha um problema estéril. Já contei essa história aqui. E foi um diácono lá orar por ele. Eu não vou contar como que foi a solução, porque é muito constrangedor, acho que a Moriquinha até já sabe, você conhece essa história. Então você não me deixa mentir, né? Então, o cara meteu o óleo na mão, encheu e foi lá no órgão sexual do cara lá, e botou a mão e orou e repreendeu. Passou um mês, a mulher do cara engravidou. Aí teve uma filha. A menina lá, com mais ou menos 1 ano, a mulher engravidou de novo. E o cara não podia, ele estava clinicamente, todos os exames, não podia ser pai. Aí já estava o 2º filho.
Aí nasceu outra filha, aí passou um ano e pouco, a mulher engravidou de novo. Aí sabe o que ele fez, irmãos? Teve que fazer vasectomia. Aquele cara que não podia ser pai. Clinicamente, com todos os exames, não tinha quantidade de espermatozoides suficientes. Né? Acho que ele não tinha espermatozoide. Ele é ungido, Deus abençoa, e agora ele tem que fazer uma cirurgia para parar de ser pai. Foi o que aconteceu com Abraão aqui, ó. Depois teve mais filho ainda. Tá certo? Então vamos à próxima. Romanos 4,17. O poder de Deus. Nós já lemos, já? Tá. A esperança contra a esperança. O versículo contextualiza a promessa feita a Abraão quando ele já tinha idade avançada e sua esposa Sara era estéril. Mesmo diante do impossível humano, ele... Irmãos, você tem que ser assim, irmão. Nós. Por que nós não conseguimos chamar a existência o que não existe? Por quê? Por que você acha? Porque Deus abençoa ou não abençoa? Irmãos, aprenda uma coisa. Deus sempre vai te abençoar para um propósito. Deus não vai te abençoar só para te abençoar. Não vai. Todas as curas que Jesus fez teve um propósito. Ele não curou ninguém por curar. Em Israel tinha muita gente doente, ele não curou todo mundo. Curou ou não curou? Ele abençoou todo mundo? Não. Entendam isso. Tudo que Deus faz tem um. Então a bênção que ele vai dar para você também tem que ter propósito. Ele não vai te abençoar para o seu deleite carnal. Não sei se vocês discordam de mim, eu digo nisso que eu estou falando. Você não vai, Deus não vai te dar, vou dar uma mansão lá para o pastor, depois ele fica lá de bobeira lá na piscina, lá, só tirando onda. Não, Deus não faz isso não. Tudo que Deus faz tem propósito. Se Deus te abençoar, essa bênção tem que ser para a honra e glória do nome dele. Se Deus te enriquecer, é para a honra e glória do nome dele. Se Deus te der um carro, é para a honra e glória do nome dele. Você não pode fazer nada sem propósito. Então, irmãos, vamos continuar aqui. A onipotência divina destaca os atributos de Deus como aquele que ressuscita os mortos e cria o que não existe, demonstrando que as circunstâncias naturais não limitam o seu... Irmãos, nada limita o poder de Deus. Eu sempre falo, lá no Rio, o pessoal se mata lá, se suicida jogando na ponte de Niterói, no vão central. Quem já passou lá sabe muito que você é alto. Se você cai na água, é igual você cair nesse piso aqui. Dificilmente alguém sobrevive a uma queda daquela ali. Se você quiser pular, Deus não vai te impedir. Deus pode mandar a pessoa para te falar, não vai. Se você pular, provavelmente Deus não vai mudar a lei da física para poder te salvar. Tá certo? Se você pular, tu vai, o que? A lei da gravidade vai te empurrar para o chão. Vai te sugar para o centro da terra. Não é isso que a lei da gravidade faz? Mas já teve momentos que Deus ele quebrou essa lei da gravidade. Você conhece alguma passagem da Bíblia que fala sobre isso? Tem a ver com Eliseu. Ele fez flutuar o machado. Então, irmãos, Deus pode fazer o impossível, mas com propósito. Deus não faz nada somente por fazer. Entendeu, irmão? E tudo que Deus fizer é misericórdia, porque você mereceu, não. Pois não. Que muita gente usa esse texto de forma errada também. Fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O pessoal fala, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, mas por quê? Segundo o propósito de Deus. Cada um foi chamado segundo o propósito. Então tudo vai cooperar de acordo com aquele propósito, não de acordo com a nossa vontade. Com a nossa vontade, é. Porque nós temos esse negócio. Ó, irmãos, tem um vício que eu falo isso de mim, que eu falo. Quando eu falo, eu já falei, mas está errado. Tem gente que fala que acha de verdade, tem poder. Você fala assim, olha, eu determino. Você pode até determinar. Mas você vai determinar Deus fazer alguma coisa? Você consegue fazer isso? Irmão? É um vício. Se você viu fazendo isso, foi assim, um ato falho. Como você vai determinar Deus fazer isso? Senhor, determina que o céu se mova. Eu não vou determinar o céu se mover como? Eu sou quem para fazer isso? Quem sou eu na fila do pão para mandar Deus fazer alguma coisa? Senhor, no nome de Jesus, por misericórdia, eu te peço, te imploro.
Tem pessoas que Deus deu autoridade, sim, tem. Ué, Elias orou, deixa eu ver, mas ele orou. Então, irmãos, tem pessoas que se sentem muito magnânimas. Cara, eu sou o cara. Eu estou mandando em Deus. Tem gente, irmão, que faz vocês, nos faz de prisioneiros, de idiotas. Irmãos, eu nunca vi um povo tão besta igual o povo crente. Eu vou falar, eu também sou crente, estou inserido aí. O cara crê em qualquer doideira, o cidadão inventa uma maluquice, aí o cara acredita. Aí o cara vem falar a verdade aqui e não acredita. Eu fico impressionado como o misticismo entrou na igreja evangélica. Ontem mesmo apareceu fazendo para mim um curso para liberar 7 chaves do mundo espiritual. Ficou rico. Irmão, essa pessoa ficou rica. Olha os comentários, amém, como posso. Aí, minha mãe, ó, você viu a profecia aqui que vai acontecer, você viu? Não foi um moço aqui no Facebook, mas ele profetizou para todo mundo que ouviu. Então, irmãos, como é que você vai acreditar em balela? Esse estudo aqui tá chato, tá difícil. Mas tá aqui a palavra. É mais fácil eu acreditar nas balelas do que eu acreditar no que a Bíblia fala. Então, irmãos, eu fico nervoso com isso. Então vamos continuar ali? A fé como certeza. Poxa, me dá uma ira, eu fico injuriado. Eu fico, gente, como é que o cara acredita uma loucura? Não, vou repetir, a mulher sentada no altar, a mulher do pastor lá, tirou o sapato, botou o pé. Aí as pessoas da igreja, a igreja grande, fizeram fila para botar dinheiro aqui, ofertar do lado do pé da mulher, botar a mão no pé da mulher e orar. E eu vi. Cara, mas a galera fazendo, gente, pelo amor de Deus, gente, a nossa fé é racional. Irmão, quer ter fé irracional? Não tem lugar nem aqui, não. Não, a nossa fé é racional, irmão. Eu estou no monte, lá no Rio de Janeiro, no monte, orando, aí vem um doido. Não vou cair, e descendo o monte. Não vou cair, estou na mão do Senhor. Jesus me segura. Aí ele parou no meio de uma pedra que era alta. Não vou cair. Plá, caiu. Gente, eu sou mais inteligente do que você, que sou mais inteligente do que isso, gente. Você não pode acreditar em qualquer coisa, pelo amor de Deus. Ó, eu não nego, eu sou pentecostal, mas no mundo pentecostal é doideira, cara. Irmão, eu vi o cara segurar na pilastra da igreja, da cabeçada assim, Gente, para que Deus quer que eu faça isso? Mas pica-pau tem um amortecedor no cérebro, sabia? A gente não tem, não. Então a nossa fé é racional, a gente não tem fé maluca, não, irmão. Então vamos lá. Chamar as coisas que não são como se ela já fosse é a essência da fé cristã. Está tão convicto da promessa de Deus que se passa a encará-la como uma realidade presente. Isso é fé. Tá certo? Mesmo que ainda não seja o quê? Porque se for visível não é fé. Então, irmãos, eu creio que Deus pode me dar uma mansão, eu vou continuar crendo. Você crê nisso? É errado eu crer nisso? Não é. Eu posso crer que Deus vai fazer Não, trilionário já existe, né? O quatrilionário, se essa palavra é essa, eu posso crer. Qual o problema de eu crer? Eu olho minha circunstância, agora se Deus vai me dar outra história, irmão. Se não for para honra e glória do nome dele, ele não vai me dar. Entendeu, irmão? Deus não vai me dar. Até casamento, irmãos, eu não creio que Deus escolhe ninguém para ninguém. Eu tenho essa fé no meu coração. Mas Deus abençoa casamentos, Deus une propósitos. Aí você vai casar com a pessoa que pensa diferente de você em tudo. A pessoa não vai caminhar com você, não vai orar com você, não vai te acompanhar. Não pode. Entende isso? Então, irmãos, vamos estar no propósito. Então, nós precisamos... A fé é quando você encara o invisível como se já existisse. Aquilo que não existe como se já existisse. Então, que o irmão agradecer a Deus todo dia. Ele precisava de um carro, ele não tinha dinheiro, mas ele precisava. Eu te agradeço por esse carro que eu sei que já me deu. A fé dele. Um dia Deus deu mesmo o carro a ele. Ele falou direitinho o carro que ele queria. A cor, deu. E foi para a glória do nome dele. Deus usa o carro, ele usa o carro na obra. Entendeu, irmão? Aprenda uma coisa, irmãos. Crente não pode ser egoísta. O que você tem, se não servir para servir, não serve.
Nós não somos ímpios, nós somos crentes. Tá certo, irmão? Se você for para casa, saber que tem alguém passando fome, se você for jantar, irmão, você não é crente. Você não é crente, né? Concorda? Amém? Então vamos lá. Próximo. Agora está acabando mesmo. Cristo é ressurreição. Romanos 4, 20. Irmão, eu tenho 7 minutos, hein? Vamos lá. 4, 23, 25. Vamos lá. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos lá? Então, Romanos 4, 23, 25 explica que a justificação pela fé de Abraão se aplica a todos os cristãos. Ele destaca que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são a base para o perdão dos pecados e da nossa reconciliação com Deus. Então, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. Tá certo? Significado e aplicação. A promessa é para todos. Mas o cara é macumbeiro. E aí? Ele também tem direito de receber essa promessa se ele vier a crer em Jesus. Amém, irmãos? Ah, mas fala de Jesus. Irmão, não é porque você fala que é crente que você é crente. Não é porque você fala que é cristão. Não é. Quer ver uma mentira? Eles falam que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, não é isso? Mentira. A Umbanda foi fundada, foi criada lá na cidade onde eu morava, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muita gente acha que foi fundada na Bahia, não é isso? Mas não é. Foi fundada por um garoto de 17 anos, e ele era branco, ele não era negro. Então, a Umbanda não é uma religião afro. O que a Umbanda faz? É um sincretismo entre o candomblé e a religião católica. Eles creem em Jesus, mas tem idolatria, que a Bíblia condena, tem outros deuses que a Bíblia condena, creem em outros espíritos que a Bíblia condena. Então, não é porque a pessoa diz que é cristã, crê em Jesus, está salvo não, irmão. Entendeu? É pela fé? Sim. Mas é pela fé do que está estabelecido na palavra. É por isso que você tem que aprender a Bíblia. Às vezes você está vivendo uma fé morta, porque você não conhece a Bíblia. Às vezes o cara fala uma balela, você acredita, você não leu a Bíblia. Você não veio para o estudo, você fica em casa. Só fica só no culto, só quer bênção e vitória, mas não quer conhecer Deus. Irmãos, quem é servo de Deus está aqui, porque quer aprender. Sabe quando você está namorando? Vocês dois aqui, casal lindo, esses dois aqui. Vou casar vocês dois, em nome de Jesus. Creio nisso. Fala a verdade. Você não foi se conhecendo com o tempo? Como foi falando, não é isso? Então, nós namoramos Jesus, irmãos. Nós temos que conhecer o Senhor. Agora, se as pessoas só falassem dela para você, só falassem, você ia conhecer? Não ia. Então, nós precisamos ter intimidade com Deus. Sem intimidade não dá. Então, vamos lá. A promessa é para todos, né? Assim como a fé de Abraão foi considerada como justiça por Deus, o mesmo se aplica a quem deposita sua confiança em Jesus hoje. Propósito de Cristo, versículo 25 resume o Evangelho. O sacrifício de Jesus na cruz pagou a dívida pelos nossos pecados e a sua ressurreição, tá vendo? Porque ele está vivo. Garante a nossa justificação. Eu não botei ali, mas justificação eterna, para sempre. Tá certo? Ou seja, somos declarados inocentes e justos diante de Deus. Então vamos lá. Nós somos inocentes e justos diante de Deus? Não somos. Nós somos o quê? Declarados, justificados. Então você não vem esse negócio, eu sou muito santo. Meu irmão, coitadinho de você, irmão, de mim. Nós precisamos muito todo dia da misericórdia, senão nós somos ser consumidos. Vamos para a próxima. Principais doutrinas de Romanos 4. Justificação somente pela fé, não tem outro meio. Ah, mas eu vou dar aqui uma oferta grande na igreja. Não tem jeito. Ah, vou dar uma não tem jeito. É só pela fé. Quando você depois seu dízimo ali, sua oferta ali, é porque você teve fé. Tudo na nossa vida é pela fé. Graça soberana. O que é graça? Não mereço, mas Deus fez. Se você achar que você merece, irmão, se você vir aqui, vou voltar para você, aí a Bíblia está mentindo, tem mais de um Deus no mundo. Então não tem isso. É pela graça, ninguém merece. Imputação da justiça. A justiça que tem que ser aplicada a você estava sobre Jesus. Então ele nos justificou.
A universalidade é para o mundo todo, não é só para o judeu, não é só para você, não é só para o colatinense, não é só para essa igreja. Porque agora a gente sabe, tem igreja que só ela que é igreja, já viu isso aí? Irmão, eu vi de uma igreja que só ela que era igreja, as outras igrejas não eram igreja. Tem igreja que não pode ir outra igreja, né, João? Já está falando sobre isso ontem, né, filho? Irmãos, o evangelho é universal, ele fez que todos nós fôssemos o quê? Irmãos. Então, se você está numa congregação que segrega, só eles são crentes, irmão, sai de lá. Tem algo errado nesse lugar ali, irmão. Porque está indo contra a palavra. A Bíblia fala que os irmãos têm que ter comunhão, união, unidade. Então não tem negócio de a minha igreja é a mais certa, mais santa. Não, irmãos. De maneira nenhuma. Vai. Próximo. Conclusão. Romanos 4 ensina que ninguém é salvo pelas obras. A salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. Acabou? Amém. Graças a Deus. Encerrando nesse último minuto, irmãos, na época antes da reforma protestante, os nobres europeus doavam tudo que eles tinham, suas terras todas para a igreja. Todas. Compravam indulgência para poder ir para o céu, está lá o terreninho na glória. A Basílica de São Pedro foi feita com esse dinheiro. Chegou uma hora que a igreja era dona da maior parte das terras, os duques, todo mundo deixava de herança para a igreja católica, a fim de ser salvo. Então eles compravam a salvação com terra, com terreno. Mas a boa notícia, irmãos, é que não tem como comprar. Porque você imagina um pobrezinho naquela época, não tinha nada. Então é para o inferno. Tudo para o inferno. Então, irmãos, salvação pela graça, salvação é favor imerecido, você não merece. O judeu também vai ser salvo. Deus não esqueceu do seu povo. Amém, irmãos? E vamos pregar esse evangelho e não se coloque acima de ninguém. A minha santidade é maior que a tua, não tem isso, irmãos. Eu considero hoje que nós todos aqui somos santos em Cristo. O que nos difere muitas das vezes é o grau de intimidade do relacionamento. Se relaciona mais quem conhece mais. E conhece mais quem estuda mais. Alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Pois não. Hoje de manhã eu estava estudando, né? Romanos 4. E, tipo assim, ele está no lugar, bastante em casa, estava estudando. E me veio a memória que aquele que eu estava pegando, na aula de hoje, mas uma experiência que eu passei. Então, uma das irmãs chegou para mim, me chamou no canto, chegou para mim e falou assim: olha, um casal tal, eles são muito separados por Deus. Eles são muito usados por Deus. Então eu acho que você deve estar debaixo deles. Você não pode. Tudo que você for fazer, você tem que falar para eles. Tá? Não saiam debaixo. Tipo assim, era um casal, estava muito próximo ao pastor. Quer dizer, eles estão como se fosse falar das pessoas, eles estavam debaixo da direita de Deus. Como se fosse assim, muito santo. Entendeu? Aí eu falei assim, mas eu não estou fazendo nada errado. Aí eu falei assim, olha, mas cuidado, porque Deus cuida muito deles, né? Deus e eles são muito assim. Só assim, né? Então, ó, sentindo. E eu lembro que naquele dia eu comecei a me afastar do que eu fazia. Eu comecei a falar: Deus, eu não te sigo pelo que eu faço. Eu te sigo pelo que o Senhor fez por mim. Na minha família, não tem ninguém que serve o Senhor com chamados de pastores, de obreiros, de evangelistas. Mas eu creio na tua palavra. Mesmo sem chamado, mesmo sem estar sem ter título na igreja, o Senhor me salvou. Pela fé. Isso tudo veio hoje de manhã na minha cabeça. E eu agradeci a Deus, meu obrigada, porque tu sabe pela fé. Que se eu chegar a fazer alguma coisa, como o Senhor já fez algo, não é por nada que o Senhor não capacite a fazer. Esse estudo, assim, trouxe novamente o renovo dessa salvação pela fé. Não importa o que eu faço, não importa se as pessoas veem, mas eu quero que Jesus fez por mim. E é Ele que me justifica, é Ele que nos justifica. Então, como o pastor sempre fala, não importa o que as pessoas falam, independente de ti. Amém. Amém.
Mais alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Vamos encerrar, porque já passamos 3 minutos. Irmãos, nós temos que respeitar autoridades constituídas. A Bíblia fala sobre isso. Você tem que respeitar os obreiros da igreja, respeitar os pastores, né? Honrar pastores. Esquece que eu sou pastor aqui. A Bíblia fala isso, honra teu pastor, que Deus vai te abençoar. Honrar a autoridade. Chegou um prefeito aqui, o prefeito está aqui, não vou chamar ele aqui na frente. Mas ninguém é maior e nem melhor do que ninguém. Nós temos que aprender isso. Tem que sair dessa Babilônia que virou aí o evangelho, irmão. Porque pessoas se colocam na posição que ela falou ali, do lado, está na direita de Deus lá. Não tem isso. Coisa muito perigosa também, né? A pessoa chegar e falar assim, Deus me mostrou, Deus me falou. Isso, assim. A pessoa, ela dá uma carteirada, que às vezes a pessoa acredita mesmo. Então, por exemplo, nessa igreja que a gente não congregava, teve um casal que chegou, um casal de membros, que eles chegaram para o pastor e falou que Deus tinha mostrado para eles que eu e a Lara a gente ia perder a nossa casa porque não era Deus que tinha dado a nossa casa. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eles faziam coisas, a gente não chamava para participar, e aí eles ficavam, a gente faz tanto, ninguém faz nada por nós. Eles faziam as coisas querendo algum troca. Aí como eles ficavam meio de fora de tudo, eles falaram, Deus me mostrou que o Rodrigo e a Lara vão perder a casa deles, porque não foi Deus que deu. Isso é muito sério porque... isso é muito sério porque você falar que Deus falou, se Deus ter falado, ai de quem disse, o Senhor disse, o Senhor ter dito. Irmão, Deus me dá a revelação. Eu tenho medo de entregar, porque se não for do Senhor, eu não quero falar de mim mesmo. Porque você vê que Natan entregou uma profecia para dar vida à carne, do coração. Não, você vai lá e constrói o templo. Deus falou, falei isso não, Davi. Então, existe emocionalismo em nós. Nós temos que tomar cuidado com isso. E falar que Deus falou, se Deus ter dito, irmão, isso é muito sério. Eu creio em visão, eu creio, particularmente creio, profecia, eu creio. Mas é muito sério isso. É muito sério, né, irmão? Isso é muito sério. Agora, irmão, só cai em visão e revelação fora do contexto quem não conhece o contexto. Então, vai ver, a maior parte das pessoas que conhecem, que ouvem essas... Você não acreditou nisso, duvido, você conhece a palavra. Então, se você não conhece a Bíblia, tu vai falar qualquer coisa, você vai acreditar. Irmão, vamos orar, porque eu não posso terminar tarde. Se quiser continuar a conversa, a gente continua. Mas vamos orar. Benção, tá, irmã? Testemunho muito bonito da irmã. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai.